Quase boa madrugada. Perseverança aí, resistência. Saúde da divina presença na vida, na existência de cada um e cada uma de vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre Catimbó Jurema. Conversar mais um pouquinho hoje sobre elementos importantes, presentes, não necessariamente em todas as famílias de Jurema, né? Mas alguns dos elementos que eu considero ferramentas ou instrumentos do mestre juremeiro, do mestre catimbozeiro, estão presentes em praticamente todos os terreiros, né? Eu vou saudando aqui a presença do Caboclinho Adley, minha cunhada Jarda, estou na casa dela mais uma vez. Muito obrigado. Mas está saudando a Jurema aqui, nunca é tarde para a gente saudar a Jurema, né? Saudar a mestria. Eu vim de cidade em cidade, ouvindo a campa bater. Eu vim de cidade em cidade, ouvindo a campa bater. Com o poder do Pai Eterno, meus trabalhos vou vencer. Com o poder do Pai Eterno, meus trabalhos vou vencer. Eu vim de cidade em cidade, ouvindo a campa bater. Eu vim de cidade em cidade, ouvindo a campa bater. Com o poder do Pai Eterno, meus trabalhos vou vencer. Com o poder do Pai Eterno, meus trabalhos vou vencer. Filho de Jurema, chame ele não vai. Filho de Jurema, ele tomba, mas não cai. Filho de Jurema, chame ele não vai. Filho de Jurema, ele tomba, mas não cai. O sol clareou, o sol clareou, o sol clareou na cidade da Jurema. O sol clareou, o sol clareou, o sol clareou na cidade da Jurema. Saravá. Bem, antes de tocar propriamente no assunto da presente live, que são os instrumentos do catimbozeiro, as ferramentas de trabalho do catimbozeiro, eu gostaria de conversar sobre uma expressão que, assim como o termo catimbó e o termo Jurema, dentro do universo juremeiro, é uma expressão que possui múltiplos significados. Em lives anteriores, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre os diversos significados do termo Jurema. Jurema é uma planta, um vegetal sagrado, em torno do qual toda a cosmologia da tradição se desenvolveu, né? Jurema é o nome de um chá, de uma bebida que preparamos à base da planta e que é comungada nas sessões, nos rituais, né? Jurema é o nome de um reino, é uma entidade espiritual, uma cabocla, tá? Também presente na Umbanda, né? Jurema é o nome da própria tradição, o nome do culto, o nome da religião. Tá? Então, Jurema é um termo que possui vários significados. A palavra catimbó, que para muita gente é feitiço, em realidade significa fumaça de mato e faz alusão a uma prática mágico-medicinal aromaterápica, que nós chamamos de fumaçada. Catimbó é fumaça de mato, ou vapor de erva, ou fumaçada. Tá? Em uma outra live conversamos também sobre os diversos significados do termo esquerda dentro do universo juremeiro, né? Esquerda é desmanche de feitiço, esquerda é proteção, tá? E esquerda, justamente por ser uma palavra de múltiplos significados, também pode significar
uma outra corrente, não necessariamente de Jurema, mas uma corrente de entes espirituais ligados à prática do malefício, né? Mas hoje eu quero conversar sobre o termo mesa. É muito comum você ouvir a palavra mesa. O que é a mesa de Jurema? O termo mesa, dentro do universo juremeiro, designa a própria sessão. Quando alguém fala, vou abrir uma mesa, esse alguém quer dizer que vai dar início a uma sessão, tá? Mesa é a sessão, certo? Vou abrir mesa, vou fechar mesa. Houve uma mesa na casa de mestre tal, então alguém está se referindo a uma sessão espiritual própria do universo juremeiro que ocorreu na casa de um determinado mestre, ou em um determinado terreiro, um determinado centro, ou na floresta, tá? Mas a mesa também é um elemento simbólico, material, muito importante nos centros juremeiros. A mesa tanto, no caso o termo mesa, tanto designa a sessão em si, tá? Como é um elemento simbólico de força. Existe aquilo que nós chamamos de mesa de força, pelo menos em minha família de Jurema, né? Norte rio-grandense. Você chega em um centro, em uma casa que cultua Jurema, que trabalha no mistério da Jurema, você encontra de fato duas mesas, dois objetos mesa. A mesa de força e a mesa em que o mestre, o sacerdote trabalha, chamada mesa de ciência. Tá? São duas mesas, uma de força e uma de ciência. Certo? Então a mesa em si já é uma ferramenta, um instrumento importante no trabalho do juremeiro. Tá? Você não vai encontrar um terreiro sem mesa, de fato. E dentre as mesas existe o que nós chamamos mesa alta e mesa baixa. Ambas divergem daquilo que chamamos também de trabalho no chão. Vamos lá, vamos comentar cada um desses termos. As casas juremeiras de zonas não indígenas, de áreas não indígenas, né? Localizadas em áreas não indígenas, possuem mesas altas, sobre a qual o mestre juremeiro deposita seus instrumentos de trabalho, suas ferramentas de trabalho. Tá? Alguns dizem que a mesa alta, uma mesa de madeira, tá, normal, né? Coberta geralmente por uma toalha branca. Sobre essa toalha branca se localizam ali, são colocados os instrumentos de trabalho do mestre juremeiro, certo? Alguns dizem que essa mesa surgiu na tradição, surgiu no catimbó devido à influência kardecista. Tá, mas há controvérsias. Existem lugares em que a influência kardecista é mínima, para não dizer nenhuma, e os juremeiros trabalham sobre uma mesa. Está colocando seus instrumentos sobre uma mesa, quero dizer. Assim como há comunidades indígenas em que a mesa também se faz presente, a mesa alta. E em torno dessa mesa se reúnem os pajés, os curandeiros juremeiros. Tá? A origem dessa mesa alta provavelmente é anterior, bem anterior à presença kardecista em meio caboclo. Muito possivelmente essa mesa, que hoje se encontra em diversos centros e casas de Jurema, é oriunda de antigos cultos oriundos de Portugal, provenientes de Portugal, tentando ser mais objetivo, tá? Durante a colonização,
os cabalistas hebreus, judeus, né, que vieram de Portugal para cá, as bruxas que vieram de Portugal para cá, degredadas, os feiticeiros que vieram de Portugal para cá, trabalhavam com um altar que era organizado sobre uma mesa. Convivendo com os índios e caboclos, a mesa de Jurema surge de uma adaptação cabocla de uma prática indígena, alinhando-se com uma prática de matriz europeia. Houve uma fusão ali da antiga mesa indígena que era aberta no chão com as mesas, os altares ibéricos do universo da feitiçaria, do universo da bruxaria, do universo da cabala. Tá? Então, resumindo a história, se nós formos, só baixar aqui um pouquinho aqui para não atrapalhar nosso diálogo. Pronto. Resumindo aqui a história, vamos lá. Se nós voltássemos no tempo e nos deparássemos com uma comunidade indígena, iríamos observar que os índios de 400 anos atrás, 500 anos atrás, organizavam seus instrumentos de trabalho sobre uma esteira. Nas comunidades indígenas, ainda hoje, algumas comunidades, os pajés juremeiros colocam uma esteira no chão, sobre a esteira colocam um cachimbo, sobre a esteira colocam maracá, sobre a esteira colocam as cuias com fumo e abrem sua sessão sobre uma esteira ou uma toalha no chão, tá? Mas quando nos dirigimos a uma comunidade juremeira em área não indígena, observamos uma mesa alta. Ao invés da mesa rasteira, tá certo? É na mesa alta que o juremeiro, que o mestre de Jurema coloca seus instrumentos. Certo? De onde vem essa mesa alta? Muito provavelmente, essa mesa alta nada mais é do que uma adaptação do trabalho do pajé ao trabalho do cabalista, do feiticeiro, da bruxa, ibéricos que chegaram aqui durante o período colonial. Quando nós observamos, analisamos as características do Catimbó Jurema, nós percebemos que além da estrutura indígena, do alicerce, da raizama indígena que sustenta a tradição, existem aspectos de origem portuguesa, católica, judaica, cigana, elementos de matriz, por incrível que pareça, né? Elementos de encantaria, não apenas portuguesa, mas de encantaria italiana, né? Uma coisa interessante isso. Eu estava lembrando disso hoje, cedo, refletindo sobre o Catimbó Jurema. Um dos reinos que compõe o Juremal se chama Campo de Josafá. Tá? Campo de Josafá. E de onde é que vem isso? Lá da encantaria italiana. Josafá, o Campo de Josafá era como se chamava o lugar espiritual onde se reuniam os benandantes para combater os malandantes, ali na encantaria italiana. Foi migrando, passou por Espanha, passou por Portugal, chegou ao Brasil. Foi abraçado, absorvido pelos juremeiros, né? Então, a Jurema, por mais que possua essa raiz, essa origem e esses pilares que a sustentam, né, de matriz indígena, tem ramas judaicas, ramas portuguesas, elementos da cosmologia, da espiritualidade árabe. Existem pontos de Jurema em que se evocam gênios, djinns, né? Lá na Mesopotâmia, uma coisa tão antiga, veio parar aqui na Jurema nordestina. E esse é o gigantesco universo juremeiro. Então, voltando à questão da mesa, olha só, gente, eu peço perdão a vocês se eu não conseguir ler algo que vocês tenham colocado aí. Tá? Muito pequenininha as letras.
Então, resumindo aqui, o que é uma mesa de Jurema? Mesa é como nós chamamos a sessão. Vou abrir a mesa, vou abrir a sessão. Tá? Mesa alta é, de fato, uma mesa normal, sobre a qual o mestre de Jurema coloca seus instrumentos ritualísticos, seus instrumentos de trabalho. Mesa baixa também, tá? É uma mesa sobre a qual os mestres de Jurema colocam seus instrumentos de trabalho, com a diferença que ela é aberta no chão, sobre uma esteira ou sobre uma toalha de algodão, tá? Isso não é o trabalho feito no chão, tá? A mesa rasteira é diferente do que nós chamamos de trabalho no chão. Trabalho no chão não é geralmente um trabalho de linha de Jurema, certo? É um trabalho feito com a intenção de gerar um malefício. É o que, pelo menos em minha família de Jurema, nós chamamos de trabalho no chão. É quando não se coloca esteira, não se coloca toalha de algodão, os objetos de trabalho são colocados diretamente no chão, em contato direto com o chão, tá? Boa noite, meu irmão. Assim, saravá, salve tua força. Bem, e quais são os instrumentos que o juremeiro usa? Né? Quais são os instrumentos de trabalho do mestre juremeiro? As ferramentas de trabalho. Vamos começar citando as duas principais, né? O que antigamente se chamava marca, maracá, tá? Hoje em dia não é tão utilizado em boa parte das casas. É uma pena, mas é um dos instrumentos mais antigos de matriz indígena presentes no culto a Jurema. É o maracá. O termo maracá, do Tupi antigo, pode significar instrumento de guerra, assim como pode significar falsa cabeça, porque alguns maracá eram produzidos à guisa de uma cabeça, com olhos, nariz, boca, né? Alguns pajés colocavam cabelos junto com as penas, né? Enfim, esses mistérios foram adormecendo, né, com o tempo. Hoje em dia você não vai encontrar um maracá feito dessa forma, tá certo? Mas o ritual de produzir um maracá, pelo menos um dos rituais de produzir maracás e de sagrar o maracá, ou seja, infundir-lhe ritualisticamente um espírito, o maracá se torna a morada de um espírito, de uma inteligência espiritual, que vai trabalhar junto com o juremeiro. Um desses rituais permanece vivo, tá certo? É uma das coisas que, com a graça de Deus, nós aprendemos quando estamos produzindo o maracá dentro da tradição de nossa família, tá certo? Lembrando aqui uma coisa interessante: quando os cristãos chegaram ao território brasileiro, os padres catequistas, eles tinham como objetivo, como missão, né, compreender aquele universo espiritual, compreender o imaginário, compreender a religiosidade dos índios, né? Eles queriam saber se de fato os índios tinham algo que pudesse ser considerado uma religião ou se eles eram completamente ignorantes quanto a qualquer manifestação de espiritualidade, seja do bem ou do mal, né? A princípio, alguns disseram que os índios não tinham religião, desconheciam Deus, aquela coisa toda. Mas com o tempo foram realizando analogias, né? Perceberam que algumas crenças indígenas eram semelhantes às crenças cristãs, e essas crenças foram adaptadas, foram aproveitadas para a pregação do Evangelho. Outros elementos da espiritualidade indígena foram diabolizados, foram combatidos, como a evocação de espíritos, né? A crença em seres espirituais que habitam lugares sagrados, tal, encantados, né? E uma das coisas que os catequistas romanos procuraram identificar para combater era a existência de idolatria, se eles tinham algum ídolo, algum tipo de ídolo. E procuraram ídolos à guisa de paganismo. Os padres já tinham uma ideia
dos deuses pagãos, as divindades pagãs, as divindades ligadas aos antigos cultos naturais, com as quais já haviam se deparado ao longo da catequese realizada em outras partes do mundo, e procuraram ídolos e divindades pagãs entre os nossos índios, e não encontraram. Não encontraram um objeto idolatrado, não encontraram uma estátua de um ser que pudesse ser considerado um ídolo, perante o qual se realizava algum tipo de sacrifício, né? Não encontraram. E esses índios não têm ídolos? E cismaram com um objeto, cismaram justamente com o maracá. Acreditaram que o maracá era um tipo de ídolo, tá? Porque participaram de rituais em que os pajés consagravam os maracás, ouviam esses maracás falando. A princípio pensavam que o pajé era uma espécie de ventríloco, que faziam os maracás falar através de algum tipo de mecanismo vocal, ou que haviam demônios ali, dentro ou próximo aos maracás. Mas devido ao trato que os índios tinham para com os maracás, a reverência que eles tinham perante esse instrumento sagrado, os maracás foram considerados ídolos e foram perseguidos. Este instrumento de culto, que acompanha os pontos de Jurema, no toré, na mesa, foi perseguido pelos padres. Tentaram acabar com o maracá. E ainda hoje, para quem conhece e zela a tradição, o maracá é um instrumento muito sagrado. E inclusive há um modo para guardar o maracá. Não pode deixar ele de qualquer jeito, não pode deixar ele de qualquer maneira. O maracá consagrado, que é o maracá mestre, consagrado para uso do mestre juremeiro responsável por um terreiro, por um centro, não pode ficar sendo tocado por qualquer pessoa, tá? Existe um trato específico ali para você lidar com esse instrumento sagrado. A reverência para com o instrumento permanece ao longo desse mais de meio milênio de colonização, catequese e perseguição dos cultos a Jurema. Esse instrumento permanece sendo muito sagrado. E há uma filosofia por trás dele, né? Cada parte do maracá possui uma simbólica. Isso eu ouvi de um pajé aqui do território do Rio Grande do Norte. Primeiro que o maracá completo, digamos assim, ele também tem penas, né? As penas simbolizam a alma, que após a morte retorna para o mundo dos ancestrais, por exemplo. A cabaça com as sementes, além da representação da abundância, da fartura, do alimento para que nunca falte a nossa substância, né? Também representa o mundo, tá? A natureza. E por aí vai. Cada parte do maracá tem o seu significado. E o maracá, ele é cantado, ele é celebrado. É considerado um ser vivo, principalmente após o seu processo de sagração. Certo? Vou falar um pouco sobre o maracá no segundo nível do sistema Caraíba. Inclusive vamos produzir, com a graça de Deus, os maracás dentro de uma ritualística indígena. Tá? No nível 2 do sistema Caraíba. Outro instrumento importantíssimo, uma outra ferramenta do juremeiro, ferramenta importantíssima, o cachimbo. Este aqui ainda não foi consagrado, né? Quando o cachimbo é consagrado, que nós chamamos em minha família de calçado, o cachimbo é calçado, significa que ninguém mais além do mestre ou caboclo, ninguém mais além da entidade espiritual e o médium que a manifesta podem utilizar, a não ser que o mestre ou o caboclo ceda a alguém, tá? Como esse aqui ainda não está consagrado, havendo necessidade, ele pode ser compartilhado. Mas uma vez tendo sido submetido a um ritual de sagração, em outras palavras, uma vez ele tendo sido calçado, não pode mais ser compartilhado, a não ser que a entidade espiritual assim o queira, tá? E existe um modo muito singular de se preparar um cachimbo. Hoje ninguém mais prepara.
ou quase ninguém prepara, né? Entrar na floresta na hora certa, pedindo a licença do modo correto, encontrando a madeira certa, dando o corte certo na madeira para fazer o forno, dando o corte certo na madeira para fazer o canudo. Após isso, submeter o cachimbo, aliás, a um ritual específico em que ele é consagrado a um mestre, em que ele é calçado. Pouca gente faz isso. Tá? Já é mais simples você comprar. O cidadão compra, depois calça, né? Mas, antigamente, cada jurimeiro preparava o seu próprio cachimbo e preparava dois. Um para a direita, outro para a esquerda. Ou seja, um para a cura, outro para a defesa. Tá? E existe cachimbo específico próprio para trabalhos de desmanche de malefício. São elementos da ciência do jurimeiro que estão sendo esquecidos simplesmente porque as pessoas não têm mais interesse em conhecer a ciência da jurema. As pessoas querem ficar copiando. E eu quero abrir um parênteses. Já vou dizer uma coisa aqui. Falar sobre uma coisa. Alguns amigos e amigas entram em contato comigo querendo ser iniciado na jurema. Então, a expressão que usam é assim: Rômulo, eu estou entrando em contato com o senhor para o senhor fazer a minha jurema. Eu não posso fazer a jurema de ninguém. A jurema já vem feita pelo poder de Deus. Ela já está feita no planeta. Tá? O que nós, mestres, podemos fazer com a graça de Deus é compartilhar um pouco da ciência que assimilamos para aquelas pessoas que de fato respeitam a jurema e têm disposição de caminhar dentro da jurema como nós caminhamos. Tá certo? Iniciar alguém na jurema não é simplesmente submeter o camarada a um ritual. Preparar um banho com plantas, dar um banho na pessoa, fazer uma guia, botar a guia no cara, um chapéu, pronto, é juremeiro. Impossível, não é bem assim que funciona o negócio. Por mais que o cara já tenha mediunidade, o fato do indivíduo ter mediunidade não faz dele um juremeiro. Tá? Porque jurema é mais que uma ciência, jurema é uma filosofia de vida. E quando nós decidimos ingressar na jurema, ou adotamos essa filosofia ou não adotamos. Certo? Salve, meu irmão. Então, o indivíduo pode ter conhecido o jurema em diversas casas, né, e observar que cada família possui traços característicos, traços próprios, mas há um cerne, há elementos universais que estão presentes em todas as famílias de jurema. Mas não é nem isso que eu quero dizer. Quero dizer que jurema não é umbanda, jurema não é candomblé, jurema não é rosacrucianismo, jurema não é teosofia, tá? Jurema não é quimbanda, jurema é jurema. E alguém pode até traçar em sua caminhada espiritual pessoal, mas quando alguém se decide por conhecer a jurema de fato, é importante estar disposto a abraçar essa filosofia de vida. E para abraçá-la é preciso conhecê-la. Tá certo? Preciso conhecê-la para ver se de fato você está disposto a vivenciá-la como ela é, com tudo que ela tem, com a graça de Deus. E o que é que acontece? Ninguém se torna juremeiro através de um ritual específico. Ah, fiz um ritual, vou na casa do mestre tal, entra em contato comigo, por exemplo, um jovem, ligou para mim, já bem apressado assim, conversando, querendo saber o que era preciso para ingressar na jurema. Eu quero fazer minha jurema com o senhor. O que é preciso? Eu tenho que pagar quanto? Rapaz, tem que pagar quanto? Não, porque eu queria ir aí um final de semana para o senhor fazer a minha jurema. E depois o senhor me dava um documento comprovando que eu posso trabalhar com caboclo, preto velho, Exu, pombogira, mestre. Rapaz, me desculpe, mas isso não existe. Se alguém está fazendo isso, por aí eu não sei. Não é porque em tal canto o pai de santo me cobrou 4.000. Eu achei muito caro, queria saber
Quanto era que o senhor me cobrava? Eu falei, não posso cobrar por isso não. Primeiro que eu não faço esse tipo de coisa. Você quer conhecer a Jurema? Então você vai ter que vir de onde você está e passar uns meses aqui. Para entrar na floresta, para estudar, para conhecer as plantas, para aprender os cânticos, para saber como se faz uma guia, para saber por que o juremeiro usa chapéu, o que é uma mesa rasteira, o que é uma mesa alta, o que é o encanto, como se prepara um vinho de Jurema, como se prepara uma cachaça de Jurema, como se prepara um chá de Jurema, como é que a gente usa o cachimbo, como é que a gente pede licença para entrar na mata, como é que a gente prepara dentro da tradição um banho com plantas para lavar uma guia, para lavar um maracá, um cachimbo, como é que firma um ponto, enfim. Isso ninguém aprende numa sessão de final de semana. Isso você aprende ao longo de meses. Tá? A iniciação na Jurema é uma coisa que acontece ao longo do tempo, não é só um ritual que vai fazer você. Você pode, através do ritual, acessar um elemento da egrégora, a força da egrégora. Tá certo? Mas para ser iniciado na Jurema é uma coisa que exige dedicação e tempo. Certo? Olha aí, Bruno colocou uma coisa importante, a gente faz pelo amor e não por dinheiro. Perfeitamente. É a questão de lógica, se você tem uma casa e essa casa tem uma estrutura, você vai precisar de uma quantidade para manter a sua casa funcionando. Tá certo? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar com esse negócio, fulano é médium, o mestre dele é X, o esquerdeiro é não sei quem, o auxiliador é fulano, ele tem Exu isso, Exu aquilo e não sei o que mais, e o cara chega fazendo um tipo de trabalho bem complicado, o rapaz ou a moça recebeu um espírito, de repente já começa a saber nome de tudo. Eu tenho fulano na esquerda, não sei quem na direita, tem um pombogira tal, tem um preto velho tal, e começa a trabalhar e dar passe e fazer tudo no mundo sem estar devidamente preparado, porque não teve a vivência necessária dentro da tradição para trabalhar na firmeza. Isso dá problema. Tá? Dá problema para quem está trabalhando e dá problema para quem está sendo atendido. E vai dar muito mais problema para o juremeiro que iniciou essas pessoas. Tá certo? Então, para aprender a lidar com maracá, a lidar com cachimbo, a lidar com mesas de Jurema, para ser de fato iniciado na Jurema, é preciso que você tenha tempo e que passe meses estudando. Tá certo? Não é uma coisa relâmpago. Tá? O fato de você ter mediunidade, você pode ter boa vontade. Se você tem mediunidade e boa vontade, você tem tudo para se tornar um juremeiro. Tá? Um bom juremeiro, um bom mestre, que conhece os fundamentos, que respeita a tradição. Tá certo? Mas, além de mediunidade e boa vontade, você precisa ter disciplina e tempo para conhecer os mistérios da Jurema. Certo? Um outro caminho que não seja esse, eu acho que é bem difícil de te levar a algum lugar. Tá? Então, só dando esse toque, né? Se você não conhece, corre o risco de ficar... Se você não tem... não está disposto a passar por isso, a passar por uma formação. Se você... não quero ir na floresta não vou entrar na floresta não, vou nada, eu vou comprar tudo pela internet. Sinceramente, você está longe de ter condição de viver a Jurema, tá? Saltou a força. Bem, eu falei ainda há pouco no maracá e no cachimbo, né? Que são o cachimbo era chamado também marca, a marca mestra do juremeiro. Ele também tem uma filosofia, né? O forno, que simboliza o feminino, isso eu ouvi de um pajé, tá? Não estou copiando de canto nenhum, não. A haste simboliza o masculino. Tá bom? O cachimbo reúne o trabalho com os 4 elementos. Isso é ciência de pajé. Não foi coisa que eu tirei da internet, nem copiei de outra tradição, não. Foi um pajé que me ensinou. Salve a força dele. Tá? Então, tudo isso é muito simbólico. É muito mágico. Assim também volto a dizer que a Grande Mãe merece respeito. Perfeitamente. A Jurema merece todo amor e respeito e reverência.
tá? Me admira ver assim, ao mesmo tempo me entristece, porque tem se tornado corriqueiro. Duas coisas acontecendo. Uma, a ciência, o aspecto mais antigo da ciência, né? O trabalho com os encantados, com os animais sagrados, né? As pagelanças sendo substituídas por outros trabalhos escusos, que muita gente faz como se fosse Jurema, sem ser, porque na Jurema não tem, tá? Não adianta o cara botar uma guia, uma estrela de 7 pontas, um chapéuzão, não sei o que mais, um cachimbo deste tamanho, ficar fumando para cima e para baixo, gritando, salva Jurema, saravá Jurema, respeita Jurema, viva Jurema. Aí quando vai ver o trabalho do cara, qual é o tipo de trabalho? Na televisão é tudo bem. Quando vai ver o trabalho do cara, não, vou dar uma fumaçada aqui, vou soltar uma fumaçada para derrubar fulano. É uma coisa bem comum assim, sabe, que eu fico olhando. Não é só com juremeiro não. É um problema até em outras religiões, mas as outras religiões eu só tenho a ver em parte, porque também é composta por seres humanos que falam no nome de Deus, que brincam com o nome de Deus. Mas quando eu vejo essa brincadeira na Jurema, fico muito intrigado, sabe? Mas eu sou uma pessoa. E eu espero que você, homem e mulher, homens e mulheres que estejam me ouvindo aí com a graça de Deus também, que sentem de defender a Jurema, né? Honrar a Jurema de verdade, segurem esse bastão, sigam firmes nessa jornada e não permitam que ninguém brinque com a Jurema. Tá? Você vê, eu sou juremeiro, não sei o quê, vou fazer um trabalho para separar um casal, vou fazer um trabalho para ficar com aquele cara, vou fazer um trabalho para tomar a mulher de fulano. Rapaz, isso é coisa de juremeiro, rapaz, isso é uma safadeza. Isso é uma pouca vergonha, uma baixaria, uma imoralidade. Aí depois o cara reclama, aí depois o cara chega, não, o pastor disse que a minha religião é diabólica. Você está dando motivo para ele falar isso? Tá? Se você quer respeito, comece você mesmo respeitando sua casa. Se você quer que alguém de fora respeite a sua religião, comece você mesmo respeitando a sua própria religião. E para de fazer safadeza, para de maldade, de hipocrisia, de mentira, sem vergonhice. Tá certo? E segue firme, sempre é tempo de se corrigir. E da mesma forma, de modo análogo aqui, em que está escrito no livro sagrado dos judeus e cristãos, não pronunciarás o santo nome em vão, vou copiar aqui, respeita a Jurema, não fique por aí gritando, salve a Jurema, e por debaixo do pano, fazendo todo tipo de porcaria em nome da Jurema, não, porque Jurema é uma coisa, mas uma coisa eu lhe garanto, ela nunca é e nunca será o forno do lixo que você quer transformar. Você não vai conseguir fazer isso com a mãe natureza, não. Tá? Agora, a mãe natureza de toda boa vontade está te aguardando para que você caia na real e abrace a vida e abrace o amor que em essência você é. Infelizmente ainda precisamos esclarecer sobre as leis da natureza, o karma em especial. Jurema é a ciência do bem, sempre. É o que é, para sempre. Para sempre e para sempre. Tá? Bem, voltando aos instrumentos dos juremeiros, né? Semente que mandei buscar, semente seca pro meu maracá. Oi, semente que mandei buscar, semente seca pro meu maracá. É tanta flor, é tanta semente, é tanta ciência no pé da Jurema. É tanta flor, é tanta semente, é tanta ciência no pé da Jurema. Salve a Jurema Sagrada. Se nós observarmos o que é que compõe a mesa de um mestre juremeiro, muito provavelmente nós vamos encontrar o maracá mestre sobre a mesa, vamos encontrar o cachimbo mestre sobre a mesa. Vamos encontrar nas juremas norte-riograndenses, a jurema de minha família, por exemplo, a configuração da mesa é bem simples, né? Além do cachimbo e do maracá, quando há maracá na casa, tá certo? Nós encontramos uma vela e um copo com água. Algumas mesas aqui são abertas exclusivamente apenas com uma vela e um copo com água, tá? E aí há uma simbólica por trás disso,
o elemento masculino e o elemento feminino equilibrando a sessão, o fogo e a água ali, ó, harmonizando o ambiente. Está simbolizando de fato a direita e a esquerda, o ativo e o passivo. Entende? Simbolizando a purificação das entidades que vão se manifestar na sessão e que não são juremeiras, purificadas pela água, purificadas pelo fogo. Sem essa purificação elas não podem entrar na sessão. Tá certo? E aí é um mistério já da pagelança. Bem, outros elementos importantes que vocês podem encontrar numa mesa de um juremeiro: um rosário ou um terço. Deixa eu ir apontando aqui para quem chegou agora, tá? Eu disse no começo da live que mesa é como nós chamamos a própria sessão em si, né? A sessão de Jurema é chamada mesa. Vou abrir uma mesa, quer dizer, vou iniciar uma sessão. Vou fechar uma mesa, quer dizer, vou encerrar a sessão, tá? Mas a mesa é um elemento ritualístico também. De fato, uma mesa no terreiro, seja ela alta, uma mesa normal, tá? Coberta com a toalha branca, sobre a qual o juremeiro coloca seus instrumentos de trabalho. Mas também existe a mesa baixa, a mesa rasteira, que não é o trabalho no chão. Tá? A mesa baixa ou rasteira é quando o juremeiro abre uma esteira no chão, sobre o chão, tá? Ou uma toalha de algodão sobre o chão, e sobre essa esteira ou toalha coloca seus instrumentos ritualísticos, né? Quando a mesa é rasteira, geralmente é uma mesa de cura. Tem gente que acha que a mesa rasteira é uma mesa, uma mesa em que se realiza malefício, né? Muito pelo contrário. Quando a mesa é aberta no chão com a esteira, tá? O pajé ou mestre coloca diversos tipos de plantas sobre a mesa. Diversos tipos de planta. Manacá, catucá, erva doce, alecrim, girassol, boldo e por aí vai. E à medida que ele vai atendendo pessoas, ele vai retirando ali as plantas específicas para realizar a cura do mal que a pessoa está padecendo, certo? Bem, o que costuma ir dentro do maracá? Alguns juremeiros colocam cristais ou pedrinhas miúdas, né? Outros colocam sementes. Dependendo do tipo de força que ele queira chamar e do tipo do som com o qual ele vai trabalhar, se é mais agudo, se é mais grave, aí a semente pode ser maior ou menor. Certo? Os cristais podem ser maiores ou menores, né? Quanto maior, mais grave. Quanto menor, mais agudo. Boa noite, meu irmão Eliahu, salta a força. Então, sobre a mesa de Jurema, geralmente vocês vão encontrar um cachimbo. Algumas vezes aqui no Rio Grande do Norte tem casa que não tem mais, né? Mas o maracá, eu tento preservar o maracá. Ambos, tanto o cachimbo quanto o maracá, eram chamados antigamente de marca, certo? O cachimbo era a marca mestra. O cachimbo também foi chamado em alguns lugares de gaita, gaitinha, tá certo? Mas esse termo gaitinha, pelo que eu percebo, provém de um instrumento ritualístico que nós não encontramos mais. Algumas juremas de origem, aliás, algumas juremas em que se preservava elementos de matriz indígena, possuíam uma flauta. A flauta era um dos instrumentos ritualísticos da sessão. Inclusive a palavra toré, uma das traduções para toré é flauta. É o nome que uma flauta cerimonial recebia antigamente. E assim como nós, juremeiros caboclos, né, de zonas, de áreas não indígenas, usamos a expressão mesa de Jurema, em algumas aldeias se usa a expressão mesa de toré. Há o toré dançado, que é aquela dança circular, e há a mesa do toré, que é uma mesa de evocação dos encantados, de evocação e invocação dos encantados, que é muito semelhante a uma mesa de Jurema, chamada mesa de toré. É um modo de nomear o trabalho que também está adormecendo. Pouca gente utiliza essa expressão, tá certo? Salve os parentes aí dos dois sóis, muita luz na jornada, viva! Tem relação com o Yurupari? A flauta tem conexão? Sim. O que nós chamamos de Yurupari
né, o filho do Sol e da Virgem Xeusa, o grande ancestral que percorreu, cuja história, né, percorreu diversas comunidades indígenas de etnias várias. O grande ancestral possuía um rito chamado Rito de Jurupari, né, em que se usavam flautas, tá? Algumas dessas flautas, pelo menos uma delas, né, era vedada às mulheres. As mulheres não podiam ver essa flauta, né? Hoje em dia podem, tá? Mas antigamente não podia. Mas só que não era apenas uma flauta que Jurupari tinha. Cada parte de seu corpo possuía uma flauta simbólica. Cada parte de seu corpo era simbolizada por uma flauta. Quero dizer, então quando os índios iam precisar de uma força específica de Jurupari, eles usavam uma flauta que simbolizava, por exemplo, seu antebraço. Quando precisavam de uma outra força, usavam uma flauta que simbolizava sua perna. Tá? Então, para cada parte de seu corpo havia uma flauta simbólica. Mas esse ritual foi tão perseguido pela igreja, foi tão diabolizado pela igreja, que infelizmente quase todo ele adormeceu. Tá? Há uns 10 anos atrás, eu e mais uns irmãos juremeiros fundamos uma ordem aqui no Rio Grande do Norte chamada Ordem de Jurupari. Nosso objetivo era resgatar o que fosse possível resgatar. Não só do antigo culto a Jurupari, do antigo rito de Jurupari, mas dos antigos ritos indígenas que foram perseguidos durante a colonização e quase adormeceram. Conseguimos realizar uma boa obra, tá? Mas a ordem hoje em dia não está mais ativa no plano físico. Entretanto, parte do conhecimento que nós resgatamos e depositamos na Ordem de Jurupari se encontra no Sistema Caraíba. Tá certo? Então, quem está sendo iniciado no Sistema Caraíba vai estar, de certa forma, entrando em contato com elementos ancestrais de matriz indígena. Tá? E qual a importância em zelar em manter esses elementos vivos? A importância é a seguinte: nós acreditamos que cada ritual indígena, cada objeto, cada totem, cada vegetal reverenciado, cada força evocada em um trabalho de matriz indígena é uma força, uma corrente necessária ao equilíbrio planetário. À medida que as catequeses foram ocorrendo no continente americano e os antigos ritos foram deixando de existir, foram adormecendo, os totens foram destruídos, né? Os cânticos sagrados se perderam, determinadas correntes energéticas deixaram de alcançar nosso planeta, porque os canais por onde elas passaram foram bloqueados. O planeta começou a entrar em desajuste. Mas à medida que nós, homens e mulheres contemporâneos, conseguimos reconstituir essa conexão perdida, essas correntes voltam a circular por nosso planeta e nossa esfera planetária aos poucos vai alcançando o reequilíbrio. Só o fato de, através de um rito desse, redivivo, nós, seres humanos, passarmos a observar e sentir a natureza de um modo mais depurado, de um modo mais harmônico, sem sombra de dúvida, já nos mostra o quanto vem sendo realinhado energeticamente, cosmicamente, tá? O quanto vem sendo realinhado no microcosmos, dos homens e mulheres, né, entre os homens e mulheres, e no mediocosmos, em nossa esfera planetária, com o macrocosmos, tá? Bem, voltando aqui às ferramentas, né, aos instrumentos. Olha, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, algum comentário, algum acréscimo, fica à vontade, tá bom? Eu só peço desculpas caso eu não consiga ler todas as questões que vocês coloquem aí, porque a tela do celular é bem pequena, mas eu esforço aqui, tá? Bem, eu falei ainda há pouco que na mesa de trabalho do juremeiro se encontra uma vela e um copo com água.
Isso na Jurema de matriz norte-riograndense. Outras casas de Jurema que tem um influxo paraibano, por exemplo, ou pernambucano, né? São outras ramas de Jurema que se desenvolveram ali durante a colonização, podem paramentar as mesas com mais objetos, tá? Segue de outras formas, mas continua. Sim, nós reativamos a força, né? Reacessamos a força. Por mais que o aspecto externo, o rito, não seja o mesmo, né? Mas tendo a mesma finalidade e a mesma essência, o canal é reconstituído. Mas voltando à questão dos instrumentos de trabalho do juremeiro, nós podemos encontrar mesas que tenham, por exemplo, 7 copos, 7 taças e uma garrafa de vidro no centro, com vários cachimbos, um cruzeiro, plantas e tal. Tá certo? Essas 7 taças ou 7 copos simbolizam as 7 principais cidades do Juremal, ou os 7 principais reinos do Juremal. Tá? Lembrando que algumas famílias vão dizer que são 7 reinos que compõem o Juremal, outras vão dizer que são 12, tá? Mas eu perdi as contas de quantos reinos eu ouvi os mestres falando. Sem sombra de dúvida, mais que 12. Tá? Mas são 7 principais reinos dentro do universo juremeiro. Tá certo? Dentro daquilo que nós chamamos Juremal, que é o reino maior, né? Existem 7 reinos principais. Cada reino possui suas aldeias e cidades espirituais, astrais, tá? Encantadas, né? E esses 7 principais reinos são simbolizados pelas 7 taças ou 7 copos na mesa da mestria, na mesa de Jurema. Mas na mesa da ciência de um mestre norte-riograndense, tá, de tradição de matriz norte-riograndense, nós encontramos o copo com água e a vela. A vela à direita do mestre simboliza o elemento masculino na sessão, e o copo com água à esquerda simboliza o elemento feminino na sessão. O cachimbo e o maracá têm que ser consagrados para serem usados. E como fazer essa consagração? Olha, você pode ter um cachimbo e não consagrá-lo, tá certo? Mas quando você consagra o cachimbo a uma entidade espiritual, esse cachimbo aqui não está consagrado, né? Eu posso emprestar, tá? Mas quando ele for consagrado, quando ele for calçado, como nós dizemos aqui, ele não pode mais ser cedido para outra pessoa. Ele vai passar a ser do meu mestre. Ele só pode ser cedido a alguém quando o mestre assim o cede. Tá? É quando o cachimbo é calçado. Tá certo? Mas os rituais para consagração de cachimbo são rituais que nós só transmitimos presencialmente, ao longo da caminhada, né? O trabalho com cachimbo é um trabalho bem complexo. Tá? É o tipo de trabalho que eu, como mestre juremeiro, como mestre juremeiro, só transmito assim, no pé da orelha mesmo, sabe? Porque o cachimbo é uma ferramenta, e tem gente que não respeita essa ferramenta. Não estou falando que é o caso de vocês. Mas imagine aí se alguém colocasse detalhes sobre a ciência do cachimbo num site de internet. Ia ter muita gente doida por aí utilizando o cachimbo para fazer trabalho esquisito, né? Trabalho escuso. Isso é uma coisa que a gente não pode permitir. O termo catimbó já levou tanta pedrada, tá? Ainda tem tanto dito juremeiro aí irresponsável, sem vergonha, que usa o cachimbo para prejudicar os outros, tá? E fica aparecendo aí como santo, tá? Temos que fazer diferente, né? Nadar contra essa corrente e fazer o certo e deixar o errado para lá, dentro do universo juremeiro, separar o certo do errado e caminhar dentro do certo, graças a Deus. Mas vejam só, esse copo d'água que fica sobre a mesa do juremeiro, hoje nós chamamos de princesa. Mas antigamente não era chamado princesa. Antigamente a princesa era outro objeto cerimonial. A princesa não era um copo. A princesa era uma bacia de louça com água, dentro da qual ficava um galinho de Jurema. Essa era a princesa, lá no começo do século XX. Tá, o tempo foi passando, e quando eu conheci o Catimbó Jurema, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, a princesa já era esse copo de água esse copo com água que fica na mesa do mestre. Depois eu percebi que alguns chamavam príncipe
o copo do mestre e princesa a taça da mestra. Tá certo? Mas em linhas gerais, quando você vai assistir uma sessão de Jurema e você vê o mestre organizando a mesa, você pode ouvi-lo dizer: vou firmar a princesa e colocar o copo d'água ali, o copo com água ali na mesa. Tá? Em linhas gerais, o copo com água é chamado princesa e é um objeto ritualístico que está ligado à clarividência. Tá? Alguns altares juremeiros têm muitas princesas, né? Muitas taças. São objetos que estão, dentre outras coisas, ligados à capacidade de ver e entender, não é apenas ter visões, né? Quando a gente fala clarividência, não é simplesmente o cara ter visão, ver um espírito ou ver algo que possa estar acontecendo em um lugar distante, mas a capacidade de compreender situações aparentemente muito difíceis. É a ciência da compreensão, tá? Seja através de uma visão, seja através de uma miração, ou seja através do entendimento, tá certo? Isso é um outro conceito de clarividência. Bem, outros instrumentos que estão presentes na mesa do juremeiro norte rio-grandense. Falei ainda há pouco do que nós hoje em dia chamamos de princesa, né? As velas por aqui, de modo especial nas cidades litorâneas, as velas eram chamadas antigamente bugias. Não havia castiçal, as velas eram firmadas no gargalo das garrafas, no gargalo de garrafas. E havia um cerimonial para acender essas velas, que hoje em dia também adormeceu. Tá? Hoje, no máximo, você vai encontrar um juremeiro que tem uma ciência para firmar o ponto, para firmar a vela acesa. Tá? Mas antigamente não se acendia vela com isqueiro, nem com palito de fósforo. Se preparavam papéis, e esses papéis eram guardados em um lugar específico. E quando se precisava acender uma vela, era com um papelzinho desse que primeiro você queimava o papelzinho em outra vela e depois acendia a vela da mesa, acendia a bugia da mesa. Tá? Mas essa prática adormeceu. Interessante quando você fala do copo de água, o Santo Daime em seu culto vindo da Jurema. Sempre me perguntei disso do cruzeiro na doutrina do mestre Irineu e a taça de água. Bem, meu irmão, o cruzeiro da Jurema, ele não é idêntico ao cruzeiro do Santo Daime, né? Presente no Daime. Quero desde já mandar um grande abraço, assim, um grande salve aos meus irmãos e irmãs daimistas, né? E a todo o Império Juramidã, vibrando assim que Deus soberano e a Jurema Santa Sagrada iluminem bastante, assim, com muita luz, muita paz, o trabalho que o Império Juramidã vem realizando aqui. Trabalho de cura muito profundo, né? Olha só, eu não acredito que esse costume do Daime, da taça, né? Você falou aí, a taça de água, né, tenha vindo da Jurema, não necessariamente, sabe? Porque outras tradições de origem indígena, por mais que sejam caboclas, fazem uso do elemento fogo e água, tá? É possível que tenha vindo da Umbanda, né? A pagelança amazonense também tem desses, no caso a pagelança cabocla, não necessariamente a pagelança indígena. Por que eu digo isso? Salve tua força, Bianca, salve tua luz. Por que eu digo isso? Porque a pagelança indígena, eu participei de alguns rituais, os elementos fogo e água são representados de outra forma. Por exemplo, lá na aldeia Catu dos Eleutérios, dos torés que eu participei na mata, o elemento fogo é uma fogueira que era acesa perto de um rio. Então estava lá o fogo e a água, né? No caso da pagelança cabocla, que é uma pagelança, obviamente, de matriz indígena, mas com muitos elementos não indígenas ali, elementos católicos, elementos africanos também, né? Nós já encontramos a representação do fogo e da água, não necessariamente no próprio ambiente em que esses elementos, de onde provém esses elementos, né? Mas, por exemplo, as bugias, né, as velas e as taças com água. Os troncos de determinadas árvores
simbolizando a presença da floresta dentro do terreiro ou dentro do centro. Tá? É como se o terreiro fosse como se o terreiro fosse composto por elementos que representassem a floresta em si. Tá trazendo a floresta para dentro de casa, né? Entende? Estou conseguindo ser claro, meu irmão? Mas eu acredito que a taça com água presente no Santo Daime tem uma outra origem. Na real, assim, eu acredito que é a própria essência do mestre Irineu Serra que trouxe esses elementos do modo como ele bebeu direto da fonte, né, da rainha da floresta. Bem, um elemento ritualístico que estava presente nas mesas de Jurema e que hoje em dia também está praticamente ausente dessas mesas é o que a gente chama de chave de Vangalô. Tá? Conversando com o mestre Emanuel Biratã, salve a força dele, que é de fato um mestre vivo, né? Graças a Deus, aqui do território do Rio Grande do Norte, um venerável senhor. Tá? Ele conversou comigo certa vez e falou: Rômulo, a melhor chave para você usar em seus trabalhos são as chaves antigas, as chaves do século XIX e do século XVIII. Tá? Então, antigamente, né, muito tempo atrás, os juremeiros conseguiam uma chave de um sacrário. Tá? Consagravam essa chave e deixavam sobre suas mesas. Essas chaves, dentro de nossa tradição, são chamadas chave de Vangalô. E elas eram utilizadas, por exemplo, em rituais para fechar o corpo do indivíduo, né? Para deixar as entradas do corpo vedadas a influxos maléficos. Então, essa chave ia fechando ali as entradas. Isso é um elemento interessante, né? A ideia de que o nosso corpo possui entradas e saídas. Isso é muito presente na pagelança, é muito presente no catimbó. Também é presente em outras tradições. Nós encontramos essas entradas e saídas também no Tantra indiano. É uma coisa interessante isso aí. A ciência rodando pelo mundo, graças à Mãe Divina. Mas enfim, a chave de Vangalô é utilizada para fechar o corpo, em rituais de fechamento de corpo, e também é utilizada para abrir e fechar portas, em rituais de evocação e banimento, dentro do catimbó Jurema. Pelo menos era, né? Hoje em dia alguns irmãos estão encontrando chaves e utilizando essas chaves, tá? Mas se formos seguir a tradição ao pé da letra, não adianta chegar numa loja católica e comprar um sacrário e utilizar a chave do sacrário. Não adianta muita coisa. Segundo os mestres velhos que conversaram comigo, as chaves têm que ser de fato antigas, né? Elas têm que ter sido utilizadas em igrejas, né? E aí ou o indivíduo comprava a um padre ou a um coroinha uma chave dessas antigamente, ou então ele furtava. Ele entrava e furtava. Assim como se arrancavam, por exemplo, se você for no Museu de Artes Sacras aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Você vai no Museu de Artes Sacras, observa as imagens de santos dos séculos 18 e 19. Dá uma olhada lá, presta atenção, está faltando algum pedaço do santo. Tem estátua que está faltando a mão, tem estátua que está faltando o dedo, tá? Tem estátua que falta um pedaço da cabeça. O que é isso aí? O caboclo, assimilando a ideia de sagrado adventícia. Eles iam até a igreja, quando o padre dava bobeira, ele pegava um pedaço para fazer uma mironga, para realizar um trabalho, para colocar em uma guia. Tá? Da mesma forma, a pedra d'ara, pegava um pedacinho da pedra d'ara, da mesma forma pegava uma chave de sacrário. Tá certo? Se você for ver o marco de touros, o marco de posse da presença portuguesa no território brasileiro, né? Lá do século XVI, o marco teve que ser levado para um museu, porque os caboclos já estavam tirando pedaços do marco há muito tempo. Daqui a pouco talvez o marco não existisse mais, porque para eles aquela pedra tinha um mistério. Tá? Tinha um mistério, tinha uma cruz de Malta lá, né? Tinha um mistério. Então pegar um pedacinho dela aqui para fazer uma medicina, para preparar uma medicina mágica. Eu sou acólito de uma paróquia, vou tentar conseguir. Acho que o pároco vai ficar bem chateado. Rapaz, é com você, velho. Mas depois, caso você consiga uma chave antiga, você pede a ele, pô. Se ele der,
viva. Depois que você conseguir a chave antiga, você vai ter que sagrar essa chave, né? Vai ter que prepará-la para o trabalho dentro da Jurema. Tá certo? Senão não vai adiantar muita coisa. A chave de Vangalu era utilizada, como eu falei ainda há pouco, para abrir e fechar as entradas das cidades. Tá certo? Coisa linda, um dia desse. Eu e minha irmã e mestra Camila, quando Camila estava aqui no Rio Grande do Norte, salve a força dela, salve a força da Ordem do Lótus Negro, fomos visitar uns juremeiros, senhores, né, de idade, lá de Cangoretama, velhinhos, né? Aí o senhorzinho lá, bem velhinho, chegou e disse assim: quando vocês voltarem aqui, vamos fazer um trabalho no chão para trabalhar com as forças da cova do rei Salomão. Ô, rapaz, coisa linda e emocionante. Vamos fazer vibrar um aspecto da Jurema que ninguém mais quer fazer vibrar, tá? O pessoal vai para o terreiro hoje, nem todo mundo, né? Não é mais para beber da ciência dos antigos, né? Atuaba Ecoa, não é mais para beber da ciência dos antigos. O pessoal vai para arrumar trabalho, para arranjar namorado, para arranjar namorada. Tem gente que pede boi, galinha, bode, não sei o que, e tome sangue para cima para separar casal, para ficar com a mulher de fulano, para ficar com o marido de cicrano. E a ciência fina e profunda da Jurema vem sendo substituída por esse tipo de coisa. Então, quando eu me deparo com o juremeiro falando, né, sobre a ciência, as covas de Salomão, sobre o Juremal, sobre o reino de Tanema, sobre as meninas da saia verde, eu fico emocionado e feliz. Eu penso assim, nem tudo está perdido. Ainda existe o juremeiro decente e juremeiro de fato, que trabalha na ciência e no mistério, e valoriza e respeita essa ciência e esse mistério, né? Eu não tenho como usar, não tenho ciência, então mando para você. Rapaz, se você me mandar, eu agradeço. Agora faça o seguinte: você só me manda se ele der para você. Tá certo? Aí eu fico feliz da existência. Aí, muito obrigado. Bem, resumindo aqui a história, né? O objetivo da presente live, quero agradecer a vocês pela resistência, viu? Pela perseverança em estar uma hora dessa aqui conversando sobre Jurema. É o momento que eu tenho, com a graça de Deus. Então, o objetivo do nosso encontro aqui é conversar um pouco sobre as ferramentas, os instrumentos de trabalho do juremeiro, do mestre juremeiro, né? Então, esses instrumentos são bem comuns, boa parte deles permanece sendo utilizada em praticamente todos os centros e terreiros juremeiros, né? Então, muito comum, que é impossível não haver em uma casa de Jurema o cachimbo. Impossível. Não conheço uma casa de Jurema que não trabalhe com cachimbo, tá? O cachimbo é um instrumento que está presente em todas as etnias do território do Rio Grande do Norte. A planta mestra que é utilizada no cachimbo é uma planta cultuada que possui um mito de origem, é a manifestação de um ente divino chamado Badzé, um espírito divino que vem do céu, né? A planta é reverenciada em todas as etnias aqui do território do Rio Grande do Norte. Os Potiguara, os Xumimi, atualmente chamados Cariri, os Tarariú, todos esses povos reverenciam o tabaco. Todos eles têm um trato ritualístico, mágico, reverente com o tabaco. Não sei se você vai falar sobre as imagens de santos e de mestres no altar. É certo consagrar a imagem só com a fumaça do cachimbo? Isso aí, meu irmão, vai da ciência de cada juremeiro. Eu já vi, por exemplo, um mestre sagrar uma guia, preparar uma guia na fumaça, que não é usual, digamos assim. Geralmente nós preparamos uma lavagem para a guia, um banho específico, né, para ela poder ser firmada, né, no juremeiro. Mas já vi mestre pegar a guia e com fumaça mesmo, ele faz um rezo com a fumaça e coloca a guia em uso, né? Ativa a guia com a fumaça, sagra a guia com a fumaça. E aí cada mestre tem uma ciência, né? Isso é uma coisa muito rica também. Não existe um modelo assim de trabalho, um modelo específico, né?
Por exemplo, há casas que tem o tombo de Jurema, há casas em que não há um ritual para o tombo acontece de modo espontâneo, e por aí vai. Entende? Só para citar outro exemplo. O outro instrumento que nós citamos, ó, o maracá, tá? Lembrando que o termo maracá possui duas possíveis traduções, né, para essa palavra. Instrumento de guerra é uma tradução do antigo tupi e outra é falsa cabeça, tá? Porque existia, né, um modo de preparar o maracá e, de acordo com a ritualística e a crença dos antigos índios juremeiros, era possível, e isso de fato nós acreditamos sim, tá? O juremeiro que conhece, né, que sabe preparar o maracá dessa forma, ao maracá é atribuído um ente espiritual. Ele se torna abrigo e morada de um ser espiritual. E o juremeiro que tem a ciência conversa com esse ser. E ele estabelece uma conexão entre o nosso plano tridimensional e os planos espirituais, né? Que nós chamamos de encante ou encanto, enfim. O banho de fumo de rolo ou fumo de corda, rapaz, é utilizado na Jurema e na Umbanda. Eu aprendi na Jurema, tá? Sou umbandista também, mas eu aprendi sobre esse banho de fumo de rolo. Aprendi com a minha mãe de Jurema, minha mestra de Jurema. Salve a força dela. Bem, conversamos um pouco sobre a bugia, né? As antigas velas, sobre a princesa, que é como se chama hoje, aqui no Rio Grande do Norte, o copo d'água, copo com água, que é utilizado sobre a mesa do mestre, tá? Conversamos um pouco, não falei sobre o terço ou rosário. Alguns mestres colocam entre a vela e o copo com água um terço ou um rosário. E esse rosário não é utilizado exclusivamente para se rezar, como na Igreja Católica se faz, que reza o Credo, o Pai Nosso, Salve a Rainha, Ave Maria, tal e tal. Existe um modo de rezar o terço ou o rosário que nós chamamos de rosário apressado, que são outras rezas, né? Que tem objetivos diversos, tá? Uma reza que possa te dar uma evidência sobre algo que esteja acontecendo, uma reza que possa curar pessoas, né? E tem quem faça o trabalho reverso também, né? O malefício através do próprio rosário, a hipocrisia manifesta, né? E o rosário também é utilizado, isso eu observei em duas casas, em uma casa só, de todas as que eu visitei durante a pesquisa, o rosário sendo utilizado como uma espécie de arquivo, tá? Alguma ciência que algum filho da casa havia esquecido, né? Algum recado que ele havia esquecido, ele segurava o rosário ali, passava um tempo concentrado e a lembrança voltava. Sabe, eu achei aquilo ali interessante demais. Minha nossa, que ciência fina. Ele nem rezava não, ele segurava o rosário e ficava lá aguardando, daqui a pouco a ciência vinha. Eu achei aquilo ali muito, muito interessante. Conversamos um pouco sobre a chave de Bangalore. Bem, em linhas gerais é isso, né? A hora já está chegada e eu só quero dizer mais algumas coisas a vocês que estão assistindo. Próxima semana, hoje já é domingo, né? Esta semana agora, segunda, quarta e sexta, às 20 horas, das 20 às 22 horas, eu estarei ministrando um seminário pela terceira vez. A primeira vez foi ministrado ano passado, tá? Um seminário chamado Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema. Esse seminário não tem o objetivo de formar ninguém na Jurema, como eu falei no começo da live. Me admira ver, hoje em dia, alguém se tornar juremeiro de uma hora para outra. Tá? Me admira ver isso, porque a Jurema você precisa caminhar nela para poder ir. A iniciação de Jurema não é simplesmente um ritual, como você é submetido a um ritual em uma sociedade esotérica e é aceito e se torna membro daquela sociedade. O Jurema é vivência. Você precisa entrar na floresta, conversar com o mestre, com o pajé, observar como se prepara banho, conversar, aprender os fundamentos de modo tradicional, tá? Então me admira ver como alguém de repente abre uma casa e está trabalhando com preto velho, com cigano juremeiro, com mestre, com caboclo e tal e coisa. Realmente, é possível que exista isso, mas pelo menos eu não aprendi dessa forma e não ensino dessa forma a ninguém, tá?
o seminário à distância não tem o objetivo de iniciar ninguém na Jurema, tá certo? O objetivo é, de fato, ele pode servir como um canal para um preparo. Por que eu digo um preparo? Porque através do seminário que eu estou ministrando à distância, você vai conhecer a história da Jurema no território do Rio Grande do Norte, lá desde do início do período colonial até os dias de hoje. A Jurema indígena, de acordo com os relatos mais antigos, né, dos cronistas e tal, o processo de desenvolvimento e formação de nossa Jurema contemporânea, como ela era, como ela é hoje no território do Rio Grande do Norte. Você vai conhecer elementos subjetivos e objetivos oriundos do universo juremeiro, as principais características do culto, tá certo? Quero conversar um pouco sobre os encantados, os mestres, os caboclos e as antigas divindades indígenas que eram cultuadas nos universos juremeiros mais antigos, dos povos indígenas aqui do território do Rio Grande do Norte. Então, com esse seminário você vai conhecer, não é um fundamento mágico, tá? Fundamento mágico a gente aprende de outra forma, em outra ocasião, tá? Mas é um fundamento filosófico, fundamento historiográfico, fundamento antropológico, para que a tua vivência na Jurema, se você de fato sente de vivê-la, vivenciá-la, né, de ser juremeiro, tenha um alicerce, para que quando alguém perguntar para você o que é Jurema, tá? Tem cara que está trabalhando, recebendo espírito, fumando para cima e para baixo, para quando chega um cara e pergunta o que é Jurema, aí ele não sabe nem dizer o que é. Tá? Tem cara que está por aí, eu sou juremeiro não sei o que, mas nunca viu nem o pé de pau, por incrível que pareça. Sabe? Então não dá certo esse negócio, né? Uma coisa de cada vez. Então um passinho de cada vez. O objetivo do seminário é te preparar para esse universo. Tá certo? E é um seminário voltado de modo especial para quem está longe do Nordeste e algum dia pretende vir aqui aprender a Jurema, ou algum dia vai ter a oportunidade de receber um juremeiro no local em que mora e com ele poder conviver para aprender, tá? Então, se você sente no coração de participar desse seminário, entre em contato comigo. O valor desse seminário será revertido na construção do Centro Espiritualista e Beneficente Mestre Manuel Germano. Salve a força dele. Tenho trabalho primoroso, queria muito um encontro contigo. Salve tua força, meu irmão. Vamos vibrar para em breve a gente se encontrar com a graça de Deus soberano. Tá certo? Então, se você sente de participar, vamos começar na segunda às 20 horas o primeiro encontro, quarta às 20 horas o segundo, sexta às 20 horas o terceiro e último. Tá? Além das palestras, né, do estudo, que será realizado via Google Meet, eu vou enviar para cada participante um material em PDF, tá? Sobre a história do Catimbó Jurema, sobre as divindades e mestres, sobre os instrumentos de trabalho, sobre as mesas, né? Como as mesas se realizam, etc. Tá certo? Então, quem sentir de participar, entre em contato comigo. Pode mandar uma mensagem lá pelo direct do meu perfil no Instagram, @Romulo_Angélico, tá bom? Caso alguém sinta de nos auxiliar na construção do centro do Mestre Manuel Germano, pode comprar esse livrinho aqui também, Fumaça de Mato. É um livro em que eu reuni aqui 15 dos primeiros recados que eu recebi na Jurema no início de minha jornada. Foi um texto que eu escrevi em 2012, né? E considero esse texto que eu escrevi sobre inspiração, graças a Deus e a Jurema, um dos mais importantes, né? Para quem sente de conhecer a Jurema. Tá? Obviamente, não é meu objetivo estabelecer, isso é impossível de se fazer, né? Um modelo de culto a Jurema. Tá? Jurema é Jurema, cada família tem sua forma de trabalhar com os encantados, né? Jurema é Jurema, mas os recados são importantes, são recados que eu considero universais, né? Mande o panfleto para eu divulgar. Sim, meu irmão, eu vou mandar para você pelo WhatsApp então.
há um outro livro, não é um livro de Jurema, tá? Não tem a ver diretamente com Catimbó Jurema, mas é um livro que estou preparando a segunda edição devido à procura por ele. Eu aproveito a ocasião para divulgar, certo? Isso aqui, Uma Introdução ao Estudo do Tantra. Esse livro rapidamente esgotou. Uma pesquisa séria sobre Tantra. O Tantra, digamos assim, a Jurema é o amor da minha vida, o Tantra é a minha paixão, porque foi a Jurema que me deu. Então, é uma pesquisa séria. Não é poliamor, nem promiscuidade, nem pornografia, não. Tá? Nem é massagens high sex, esse tipo de coisa que não tem a ver com o Tantra tradicional, tá? Muito sagrado. O aspecto da sacral sexualidade, enfim. Quem sente de adquirir, entre em contato comigo também, porque eu estou organizando a pré-venda, viu? Enfim, basicamente é isso. Eu espero que nosso diálogo tenha sido útil. Tá? Eu vou deixar a live salva no Instagram e no canal do YouTube, Arqueologia do Sagrado. Tá certo? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoe cada um e cada uma de vocês. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada, a Jurema que tem a força e o bem, lhes conceda a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é Jurema e o que não é. Tá? A gente sabe que a sombra vem com a luz, mas é importante que a gente trabalhe só com a luz. É importante que a gente de fato reverencie a Jurema, que a gente respeite os juremeiros, que a gente respeite os seres humanos, os animais, os vegetais, tá? E que nós estejamos sempre alinhados com o propósito divino, o divino propósito que os mestres obedecem e seguem. Então, final de semana, eu fico grato, meu irmão, Eliahu, salve tua força, fico feliz de ser útil. Final de semana abençoado, uma semana iluminada, com a graça de Deus e dos encantos, e salva a fumaça, viva!